E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o atleta Mibi Oliveira, atleta de fisiculturismo. E no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês aqui o resultado de uma nova bioimpedância. É isso aí, pessoal. Foram 2 semanas aproximadamente após a minha última competição e eu vou estar falando para vocês coisas aí sobre bioimpedância, metabolismo basal, equações e acredito que vai ser um vídeo bem interessante. Então chega de conversa e vamos para o vídeo. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, hoje é dia 16 de outubro de 2021 e, só lembrando para vocês, eu ainda continuo em preparação, eu não desisti ainda da temporada desse ano, tive aí momentos ali de altos e baixos ali, mais baixos do que altos ali, pequenas incômodas lesõezinhas ali, mas nada muito grave e graças a Deus já está tudo certo e eu estou melhorando. Estou tratando esses problemas e, como vocês sabem, para quem já vem acompanhando aqui os vídeos anteriores, eu tive ali alguns pequenos contratempos ali que acabaram atrapalhando um pouco a minha preparação para esse ano de uma maneira geral. Mas eu ainda pretendo, se tudo der certo, eu ainda pretendo competir mais algumas vezes esse ano, se Deus quiser e tudo der certo, né? Então, eu vou estar falando aqui para vocês sobre bioimpedância, pessoal. É isso aí. Vocês que já acompanham aqui o canal sabem que, para quem não assistiu, tem os vídeos anteriores, eu já falei para vocês que a minha primeira bioimpedância, que foi, se eu não me engano, foi no ano passado, e acabou sendo ali um pouco decepcionante, né? Para quem assistiu. Eu não vou dizer que foi totalmente inútil, não, mas assim, eu esperava muito mais, esperava uma precisão muito melhor, né? Porque um grande erro que muitos praticantes de musculação cometem muito em relação a essa questão, até alguns atletas, geralmente mais praticantes de musculação, pessoas que não entendem ali mais a fundo questões ali, principalmente de percentual de gordura, essas coisas. Então, foi essa minha primeira bioimpedância que eu fiz no ano passado, ela foi bem decepcionante aí nesse sentido, pois ela deu um número assim muito fora da realidade em questão de BF. Então, pessoas que não estão ali, que não entendem muito dessas questões de não tem um olho mais clínico, não tem um feeling mais apurado, elas acabam acreditando. Só que tem números que, assim, por mais que você seja leigo, não dá para você acreditar, né? É coisa absurda, né? Tipo, um cara com o cara ali com uma pochetinha, o cara não aparece nem o cerátil do cara, o cara dizendo que tá com 4,8 de BF, coisas assim que não tem nem como, nem se sustenta ali, umas 10 dessas, né? O cara ali com a pele ali, que você vê que a pele do cara tá grossa, às vezes é um shape legal para andar na rua, mas está muito longe de um shape de campeonato, e o cara tá dizendo que tá com 7, 8%. Então o que acontece? Por que eu resolvi fazer então uma bioimpedância novamente, sendo que foi uma grande decepção? Vamos lá. Eu estava conversando com um amigo na academia, e ele trabalha ali com questões de assessoria, consultorias, ele trabalha em conjunto com uma doutora, uma nutricionista. Então, e a gente conversa vai, conversa vem, nós estávamos conversando lá sobre BF, percentual de gordura, esses números absurdos que nós vemos ali em relação a percentual de gordura. E conversando, ele me mostrou uma foto e falou, olha, esse foi o melhor condicionamento da minha vida. Eu estava muito seco e faltavam por volta ali de 2 dias para o campeonato, para a minha competição. Foi a melhor condição que eu tive na vida, eu estava bem seco. Então, o que acontece? O meu BF deu 8, alguma coisa ali. Era 8, eu não lembro exatamente agora o número, mas deu 8 e alguma coisa, mais de 8. Aí eu já
eu já olhei de uma forma de falar, interessante, ele estava com condicionamento legal, não estava extremamente seco, né? Mas assim, estava num condicionamento bom, muito bom, mas ali eu achei interessante. Eu falei, então, peraí, então essa bioimpedância, você me conta um pouco disso daí, né? Ele falou, não, essa bioimpedância é uma máquina cara, né? Não é uma máquina barata, é uma máquina que custa ali vários milhares não, né? Mas vários reais. Então, o que acontece? Eu falei, interessante, gostei daí a gente conversou, peguei ali peguei o contato, peguei o endereço e falei, vou dar uma segunda chance aí para essas bioimpedâncias. Acredito que dessa vez vai ser algo bem interessante. E ele falou aí falou do preparo, que não deveria treinar um dia antes e tal, porque até é possível que você treine um dia antes, porém a pessoa tem que saber, a pessoa que vai avaliar o exame, ela tem que saber fazer uma leitura em relação ali a se você treinou ou não um dia antes. Então, sem nem eu ter falado para ele olhou assim o resultado, né? Tá aqui o resultado, eu vou depois falar algumas coisas para vocês. Ele olhou e ele conseguiu constatar que eu tinha treinado, mesmo eu não treinando um dia antes, ele sabia que eu tinha treinado pernas em um dia próximo ao dia do exame. Olha que interessante, porque ela consegue avaliar a questão de depletação de glicogênio. Então, nos membros inferiores, foi interessante, né? Porque em alguns, aqui na análise numa análise aqui de uma maneira geral, dá para você perceber ali quando a musculatura ainda não está cheia, entendeu? Então, é bem interessante, pessoal, é bem completo esse exame. Então, vamos lá. A minha altura, 1,81 m, idade 37 anos, sexo masculino, muito masculino. Então, foi no dia 25/9 de 2021. Eu tinha competido no dia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, é isso aí. Eu competi dia 11 de setembro e o exame foi feito dia 25 de setembro. Então, vamos lá. O que eu achei bem interessante, né? Aí tem aqui, como eles calculam o IMC, né? Aí acaba dando acima, dando que você está acima do peso, tudo, mas é porque ele... sempre essas avaliações de IMC para pessoas que têm uma musculatura acima do normal, você pode dar ali sobrepeso, obesidade nível 1, tudo, mas não quer dizer que você seja obeso, quer dizer que você tem músculos, né? Porque às vezes algumas coisas são avaliadas em cima de peso, equação peso e altura. Então, vamos lá. Então, veja só, análise de massa magra segmentar, análise de gordura sedimentar. Então, você tem ali um bonequinho, depois eu vou colocar aqui na tela para vocês verem melhor. Você tem um bonequinho aqui dizendo onde está abaixo, onde está normal, onde está acima, né? Então, vejam só, e no meu caso, né, olha que interessante. E também, uma coisa que foi bem interessante aqui foi essa questão da gordura visceral. Isso foi uma coisa que mais me chamou a atenção ali, até de uma maneira negativa, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, vamos lá. E esse aparelho também, ele mediu a minha taxa metabólica basal. Então, vamos com calma aqui, né? Vamos lá. Então, a minha massa gorda, minha massa de gordura, minha massa de banha, deu 11,1. 11,1. Então, você vê que, mas isso aí inclui todo tipo de gordura, visceral, tal. Então, vamos lá. Nível de gordura visceral, isso é interessante, nível de gordura visceral. Então, nós temos aqui o aplicativo, o programa, ele dá uma escala de 1 a 9. Então, a minha gordura visceral, ela deu 5. Ou seja, é um número considerado alto, principalmente para quem está em pré-contest, pessoal. Então, isso aí é uma coisa muito interessante que eu tenho para trazer para vocês. Muitos fisiculturistas, muitos atletas, eles vão acumulando ali muita gordura visceral. E esse é um dos piores tipos de acúmulos de gordura visceral, porque
você pode ter ali vários tipos de problemas graves ali de saúde. É um péssimo indicador. Se você está acumulando gordura visceral, isso ali é um péssimo indicador de saúde. Você corre ali riscos, né? Existem riscos ali relacionados à gordura visceral. Vocês podem pesquisar aí facilmente, né, na internet. Então, o que acontece? Vamos lá. De uma escala de 1 a 9. Então, conversei com a doutora, o que ela falou? Ela falou, olha, se você estivesse em off-season, não seria bom, mas seria aceitável que você estivesse ali nesse nível 5. Porém, você está em pré-contest e está muito alto para um nível de pré-contest. Então, isso é uma coisa muito interessante. Ela falou, olha, é possível que você corrija isso de uma maneira efetiva quando você estiver em off-season. E ela me explicou que em déficit calórico, em pré-contest, já é um pouco mais complicado você estar contornando esse problema. Eu vou tentar contornar o problema, esperem, guardem essa informação que no final do vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. Então, o que acontece? Então, muitos fisiculturistas, muitas pessoas, elas negligenciam essa gordura visceral. É muito fácil você ver se a pessoa às vezes tem um acúmulo de gordura visceral. É aquela famosa barriga dura, barriga de chope, né? Vamos dizer, aquela gordura, aquele cara às vezes que tem o braço até mais fino, o cara não é gordo, mas ele tem a barriga grande, assim, com aquele aspecto rígido, né? Não é aquela molengueira toda, assim, aquela ali é a gordura sobre a pele, é uma gordura que é mais fácil e é menos pior, né? Agora aquela gordura assim, você vê que o cara, às vezes a pele do cara, se você puxar, às vezes nem dá, não tem aquela banha toda assim, tem um pouco às vezes, mas não tem muito. Mas você vê que aquela coisa inchada, às vezes o cara, no caso de atletas, tem atletas até que apresentam ali uma definição, gomos, 6 gomos no abdômen, 4 gomos, BF super baixo, e você vê que o cara tem aquele aspecto estufado, dilatado daqui até aqui. Então é muito comum isso hoje no fisiculturismo. E assim, falando em níveis mais altos, né, não é só o acúmulo de gordura visceral, é óbvio, né, falando ali de caras ali, naipe ali, como ficou em evidência agora, Roelien Clar, esses caras ali desse calibre, aí já é outra coisa. Aí já tem outra agravante ali, que são a hipertrofia visceral, que é enorme, né, porque com as coisas que eles usam, né, é inevitável, né? Tanto que vocês viram a autópsia do Dallas McCarver, todos os órgãos dele, assim, tinha órgãos dele que estavam ali, sei lá, 50%, quase 100%, 100% acima de um órgão de uma pessoa normal. Então, isso é um problema também, mas, no caso, falando aqui mais aqui do Brasil, atletas amadores, pessoas de um nível não tão alto, nós notamos muito isso, atletas ali às vezes até atletas pequenos, né? No meu caso mesmo, não sou um cara com grande volume muscular, porém você vê um volume ali abdominal que de tempos em tempos eu consigo dar uma melhorada, tudo, mas então o que acontece? Isso é uma coisa que tem que merece uma atenção especial. Então a doutora disse que no off-season, isso foi uma coisa que me abriu um pouco a cabeça, abriu muito a cabeça, muito legal essa conversa que eu tive com ela, e ela disse que no off-season você não precisa buscar somente o volume o tempo todo. O off-season também serve que você faça periodizações ali, microciclos, dentro de um macrociclo, que você faça microciclos ali. Por exemplo, você pega um período ali do seu off-season e fala, não, essa parte aqui, porque off-season quer dizer que você está fora de competição, não significa que você tem que comer igual um porco, isso não é o real significado da palavra off-season, mas a gente às vezes entende que consumo maior de calorias, papapá, mas você não precisa pensar tanto só em consumo de calorias, segundo ela, e eu achei muito interessante essa colocação, que você também dê atenção ali para você estar fazendo ali essa melhora ali dessa situação ali de acúmulo de gordura visceral. Então o que acontece? Segundo alguns especialistas, eu já vi pessoas ali que entendem muito sobre o assunto, pesquisei um pouquinho sobre isso e dei sorte de achar um material interessante. Inclusive tem até um vídeo, procurem aí, Dr. Paulo Musi, gordura visceral. Então ele ele fala uma coisa, foi até coincidentemente, pouco tempo depois que eu tinha feito isso, dei a sorte de ter assistido esse vídeo e ele diz uma coisa muito interessante. E isso assim, o que ele disse é o que os físicos, o que ele disse que é a coisa pior que um atleta ou um praticante de musculação, a coisa que ele não deveria fazer é realmente na prática é o que os fisiculturistas mais fazem. Talvez seja por isso que tem tanta gente com acúmulo de gordura visceral. Vamos lá. O que acontece?
O que geralmente os atletas fazem? Comem muito pouco, fazem cortes ali absurdos, ali, às vezes até por períodos muito prolongados de calorias. E isso é um problema. Isso, segundo o doutor, ele diz que isso contribui para acúmulo de gordura visceral. Você fazer cortes ali, dietas muito apertadas, ali, cortes muito bruscos assim na dieta. E o contrário também acontece, principalmente o contrário, quando você também começa a aumentar as calorias demais. O que acontece? O que o atleta faz? Restringe, às vezes porque está com prazo apertado, às vezes porque precisa bater peso, às vezes porque é ignorante mesmo e acha que tem que fazer dietas super apertadas que vai acelerar o processo. A pressa e as datas e prazos são o pior inimigo que um fisiculturista pode ter. Então o que acontece? É isso que eu estou constatando muito esse ano. Então o que acontece? O que o fisiculturista geralmente faz? Restringe. E depois, quando ele sai da competição, ele termina a temporada, ele quer comer igual um doido. Ele sai comendo ali e ele, por exemplo, o cara ali, vamos supor, o cara finalizou uma preparação ali com 1.800, 1.700 calorias, talvez alguns dias oscilando, chegando até 1.500, 1.300. Um cara de 100 quilos, eu estou falando. Vocês viram o Chris Bumstead? Quem acompanha a preparação dele sabe que um cara ali com aquele peso todo, a finalização dele, ele terminou ali com 1.300 calorias, mas isso tinha um motivo específico. Ele não fez isso porque ele acha legal, porque ele gosta, ele fez porque ele precisava bater o peso. Então tem que colocar as coisas dentro de um contexto. Aí pega um cara ali que já está seco, o físico já está legal ali, só precisa de mais tempo para fazer as coisas com calma. Ele vai e faz, como eu já fiz no passado, recente, você já está com 7 quilos abaixo do seu limite, você vai e esfola, não, porque a fibra tem que entrar, e não sei o quê. Às vezes aquele mínimo talvez que você melhore de condição, você acabe com o seu volume, com a questão do preenchimento do volume muscular, você fica depletado demais. Você faz o carb up ali 2, 3 dias, não acontece nada. Então isso é uma coisa, assim, você tem que saber interpretar. Às vezes o atleta faz porque precisa, e às vezes o atleta faz por falta de conhecimento, às vezes por algum exagero, às vezes porque viu alguém fazer. Então tem que saber pontuar as coisas, né, pessoal? Então, voltando ao assunto, o que os atletas fazem? Aí o cara ele sai ali daquelas 1.300, 1.500 calorias e daqui a pouco o cara tá com 5.000, 6.000 calorias assim, de um dia para o outro. O que vai acontecer? Fora os problemas de pressão alta, de acúmulo de excesso de retenção de líquido, que é bem perigoso, também num curto período. Muitas pessoas param no hospital, quase morrem, atletas às vezes quando fazem isso. Problemas de pressão, circulação, isso é bem perigoso. Então, o que acontece? Porque geralmente quando acontece os caras não falam muito, mas tem muito cara que vai parar no hospital por isso. Alguns às vezes falam. Então, o que acontece? Então, aí o que acontece? Você começa a ter um acúmulo de gordura visceral. Fora também problema de você pode ficar resistente à insulina, né? Às vezes você, a princípio ali, nos primeiros dias, você vai se sentindo bem, você vai se sentindo cheio, você vai não sei o quê, e você continua ali fazendo isso, acúmulo de gordura visceral. Então, bem interessante, eu não sabia disso. Até pouco tempo atrás eu não sabia disso. Então, tanto que se você restringe demais, de uma maneira muito brusca ou prolongada, como se você colocar demais, você contribui para o acúmulo de gordura visceral. Isso é muito pouco falado, viu, pessoal? E é o que mais eu vejo os atletas do meu círculo ali de amizades, círculos de colegas competidores, e eu mesmo já canso de fazer isso. Então, esse é um problema. Talvez seja um desses motivos que eu esteja com esse número alto aqui. Então, vejam só. Eu vou tentar achar algumas imagens aqui. Depois no vídeo eu vou colocar o que seria um shape de 11% de gordura, né? Tudo bem, tem um pouco de gordura visceral a mais que não era para ter? Tem. Se tivesse menos gordura visceral, eu ia aparentar, sei lá. Eu ia estar, sei lá. Os números iam estar mais baixos, tal, eu ia estar com o mesmo condicionamento. Mas assim, 11% eu achei bem próximo da realidade. Talvez ali entre 11, 13, talvez, alguma coisa assim. Tendo em vista que eu fiz uma avaliação manual no começo do meu pré-contest, eu estava por volta ali só que eram exames de pregas, a gente estava estudando, deu cerca ali de 17%, que eu acho que está bem dentro da realidade na época. Por mais que tenha sido um exame bem simples,
que eu fiz no começo quando eu estava no final do meu off-season, eu acho bem mais próximo da realidade isso daí. Por mais que tenha sido feito de uma maneira simples. Então, meu acúmulo de gordura maior é na região subescapular e glúteos é onde eu acumulo mais gordura. Então, você pega ali minhas dobras bicipital, tricipital, suprailíaca, dá um número muito baixo. Então, só que quando coloca subescapular e glúteo não entra, mas também se entrasse ia dar bastante. Mas só de ter colocado a subescapular aqui, já o número já sobe lá para cima. Então, cada pessoa acumula ali com mais facilidade em alguns locais. Já tanto membros superiores quanto membros inferiores, eu acumulo muito pouca gordura. Isso é uma característica genética, tá, pessoal? Tem pessoas ali que acumulam gorduras mais no abdômen, na parte inferior. Tem pessoas que acumulam menos nas costas, mais no abdômen. E tem pessoas que acumulam um pouco na perna, um pouco na panturrilha, um pouco menos nas costas. Existe tudo, existe todas as combinações que vocês podem imaginar, existe. Então, é isso que eu tenho para falar dessa bioimpedância. Então, foi bem legal. O peso que eu estava na época, meu peso de competição ali, uma leve desidratada, eu estava por volta ali de uns 94,5, 95,5, 94,5 mais ou menos, na pesagem. Então, 2 semanas depois, eu estava com 100,8. Então, foi tranquilo ali, até que controlei legal. E a massa muscular esquelética 52,2 e o percentual de gordura 11,1. Então, que negócio, pessoal, é um bom shape para andar na rua, um bom shape para ir para a praia, um bom shape para ir para o carnaval. Para vencer uma competição de alto nível, não. Talvez uma competição de muito baixo nível, talvez consiga alguma colocação boa. Uma competição de alto nível não se entra com um percentual desse. Não sei que você queira gastar dinheiro à toa e tal, mas é uma coisa que eu não faço mais. Competições de alto nível, ou você está no 100%, se você estiver no 120% já é difícil hoje em dia. Imagine se você tiver, então não existe mais esse negócio de, eu vou entrar para ver, vou entrar para esquentar o motor, vou entrar para não sei o que. Não, isso aí, acabou isso, pessoal. Então o que acontece? Vamos lá. E agora, vou falar agora um pouco de metabolismo basal. É isso aí, pessoal. Então eu tinha feito já, o metabolismo basal, para quem não sabe, acredito que a maioria de vocês aqui saibam, é quanto o seu corpo consome de calorias em repouso. Então simplesmente vamos supor que você fique deitado o dia inteiro na cama, é o tanto de calorias que você vai gastar ali só para manter as suas funções vitais. É basicamente isso, né? O metabolismo basal. Então tudo que você faz além disso são adicionadas, você acaba gastando calorias extras, né? Por exemplo, você tem um trabalho ali que você é um cara mais ativo ali no trabalho, você trabalha numa obra, você é um pedreiro, você é um marceneiro, você trabalha num estoque de mercado, você trabalha ali uma coisa mais braçal. Então você vai ter um gasto ali acima, diferente de um cara que trabalha num banco ali sentadinho 6 horas, escritório, tal. Então, em questão de calorias ali, já seriam duas pessoas diferentes para você estar trabalhando a dieta, calculando. Então, vamos lá. Tem isso ali das tarefas ali diárias, blá blá blá. E também tem agora as questões dos exercícios. Aí você pega um cara que faz um treino de musculação, um treino de crossfit, um treino de musculação e mais um cardio, um treino de musculação e mais 2 cardios, né? Então tudo isso vai ser, quando uma das coisas principais, né, quando você da área da nutrição em relação à contagem de calorias, os profissionais eles sempre frisam muito isso. Eu já vi professores falando isso, já vi grandes nutricionistas ali do YouTube falando isso, e eles dizem que você nunca pode calcular uma dieta abaixo do seu metabolismo basal, porque você vai ter muitos problemas. Só que o que acontece? Mas o Sebum fez 1.300, então ele não sabe disso. Provavelmente ele sabe, ele é um cara inteligente, ele sabe disso, mas ele precisava. Ele precisava fazer isso porque ele é um Mr. Olímpio, ele tinha um prazo para cumprir e ele tinha um peso para bater. Diferentemente da maioria de nós e da maioria de vocês que não tem prazo. Então, essas ideias que vocês veem ali, geralmente pessoas gordas, né, têm essa mania, né? Até o final do ano eu pretendo perder 30 quilos. Até o final do ano eu pretendo perder 25 quilos. O que acontece? Se você fizer isso, você vai ter que... É muito complicado, porque você vai ter que gerar um déficit semanal grande
você pode até perder algum peso ali, você perde 5, você perde 6, você desidrata ali, reduz carboidrato. Só que acontece, vai chegar uma hora que o seu metabolismo vai começar, o seu corpo vai começar a se defender dessa agressão. Então ele pode começar a segurar mais gordura e você tem a dificuldade de alcançar esse seu objetivo. Então nada melhor, pessoal, devagar e sempre. Às vezes no pessoal da consultoria, eu sempre priorizo que o cara faça a minha forma de trabalho é essa, para quem trabalha comigo sabe, né? Principalmente nos últimos tempos, eu tenho prezado muito essa questão de que pessoas não são máquinas, né, pessoal? No começo eu era um pouco radical ali, não muito, mas eu era um pouco mais rígido em relação a essa questão. Mas é porque às vezes você é um atleta, você tem a cabeça de atleta e você acha que todo mundo tem a cabeça de um atleta, mas não é. Isso é uma minoria, tipo, é 5% que pensa igual você, só que você anda com esses caras dos 5% e você acha que todo mundo é assim. Então quando você vai trabalhar com uma pessoa, tem muitos treinadores, muitos que eles acham que todo mundo é atleta. Então o que acontece? Só que a pessoa às vezes não é atleta, mas ela quer ter pressa de resultado. Então isso também está errado. Então as perdas elas têm que ser gradativas, saudáveis e a longo prazo e médio prazo. Então toda perda brusca de peso que você tiver, você vai ter um custo ali para a sua saúde e tudo. E fora que lá para frente vai atrasar o resultado. Você só tem prejuízo, pessoal. Você vai cair seu desempenho, seu raciocínio vai ficar... você vai ter problemas de raciocínio, problemas de concentração, problemas de ansiedade, você pode desenvolver compulsão e tem até a questão de esteatose hepática, você pode ter até problemas talvez hepáticos por desnutrição, dependendo da doideira que você for fazer dieta, porque geralmente as pessoas acham que sabe fazer por conta própria, coloca lá alface e frango, e ela não faz os cálculos direito, ela não tem nem noção do metabolismo basal dela, não tem noção do valor energético, do gasto energético total. Então o que acontece? Então ela acaba fazendo essas coisas, então ela vai ter problemas. A princípio ela vai perder peso, ela vai aguentar fazer, perdi não sei quantos quilos, perdi tantos quilos. As pessoas se orgulham muito de falar isso, né? Geralmente o gordo gosta de se orgulhar de falar isso. Eu perdi 50 quilos em 4 meses. Sim, mas eu quero ver depois como ele vai sustentar isso depois, né? Porque uma hora ou outra o corpo não vai aguentar. Então, os processos têm que ser gradativos. E tem a questão da gordura visceral que eu falei para vocês. Tanto para tirar quanto para colocar. Então, isso é um risco. E eu vejo muita gente fazendo isso. Então, vamos lá. Meu metabolismo basal. Pessoal, meu metabolismo basal, para você tirar um metabolismo basal, nós temos aqui algumas opções bem baratinhas, bem de graça, na verdade, né? Então, temos equações que você, assim, mas é muito complicado você falar de chegar num número ali de metabolismo basal cravado. É muito complicado. Isso aí é difícil a gente saber, né? Mas nós temos ali alguns estudos, os nutricionistas, eles chegaram ali a algumas equações que você pode chegar perto, mas você vai ter uma noção do que você vai estar fazendo. Isso é interessante, você ter pelo menos uma noção do seu metabolismo basal. Aqui nessa máquina de uma precisão muito boa, o meu metabolismo basal deu 2.306 calorias. Então, abaixo de 2.306, eu já estaria fazendo uma dieta muito abaixo ali do que eu precisaria. Então, no mínimo, não, calma lá, 2.306 só para manter o corpo funcionando, as funções vitais ali, ok. O que acontece? Para você aumentar a massa magra, para você reduzir gordura você tem que ter um déficit, não precisa ser grandes déficits, né? Para você aumentar, você precisa ter um pouco superávit. Então, se a gente trabalha, mas não precisa ser muito, né? O que acontece? Muitos atletas, às vezes, eles têm bons resultados, muitos coaches apresentam bons resultados, por quê? Porque eles fazem, muitos atletas, eles fazem a utilização de hormônios. Então, por mais que às vezes o cara dê uma ramelada aqui na dieta e faça uma coisa muito abaixo do que ele deveria estar fazendo, ele vai sofrer bastante tudo, mas às vezes o resultado vem. Por quê? Porque os esteroides eles têm um efeito anticatabólico muito forte, muito acentuado. Então, às vezes o resultado vem, aí vem aquela justificativa de shape. Mas eu fui campeão, mas olha aqui, ó, funciona, não sei o quê. Sim, mas o cara às vezes ele sofreu um pouco mais do que ele poderia ter sofrido, né? Ou às vezes ele pode ali desencadear uma compulsão depois, ou ele poderia ter chegado um pouco maior, ou ele pode ter torrado um pouquinho de massa magra dele no pré-contest, ali que ele se matou para ganhar no off-season, ele pode ter torrado ali um pouquinho no pré-contest. Então são várias situações ali, mas às vezes quando o problema é prazo, pessoal, quando você tem prazo estipulado,
às vezes o coach não tem o que fazer, ele tem que correr. Então, às vezes o cara tá com a passagem paga, tá com a viagem paga, pagou o avião, pagou o hotel, pagou não sei o quê, e ele vai ter que participar de qualquer jeito. Aí falta ali um tempo, o cara tá 7 quilos acima do peso que ele tem que bater, faltando 2 semanas pro campeonato, faltando 1 semana pro campeonato, faltando uns 3 dias pro campeonato. Aí acaba entrando essas manobras ali, mas é tudo a questão de prazo. Então, se você tem que cumprir prazos, você já tem que ser um cara mais atencioso ali no que você faz no seu off-season durante o seu ano todo. Então, esqueçam essas coisas ali de... Para quem não compete, pessoal, esquece esse negócio de até o final do ano, daqui a não sei quantos meses eu tenho que perder tanto, porque não é sustentável, vai agredir sua saúde e muito provavelmente você vai voltar a comer de novo, você vai gerar uma compulsão ali, você vai voltar todo esse peso de novo, ou até pior. Então, o que acontece? Vamos lá, voltando a falar de metabolismo basal. Aí, isso foi... esse resultado que deu foi um pouco acima de 2.300. De acordo com os meus cálculos, meu metabolismo basal, meus cálculos manuais, chegava ali mais ou menos na casa de 2.000, 2.100. Porém, muitas pessoas usam alguns aplicativos, pessoal. E tem alguns aplicativos que eles são um pouco exagerados ali nessa questão de metabolismo basal. Então o cara tem que ter um feeling ou ele tem que contar com um profissional que tem alguma experiência para poder orientar ele. Por quê? Existem aplicativos que, se você for se basear no que ele fala, você vai virar uma bola. Tipo assim, o cara sedentário, 70 quilos, estou dando um exemplo qualquer aí, falando números qualquer, só para vocês terem uma noção. Sedentário, 70 quilos, 1,80 m. Manutenção, 4.500 calorias. Tipo umas coisas assim que a gente sabe pela prática que, se fizer, não vai, a não ser que seja um exame de mais precisão, for um cara ali com um metabolismo fenomenal, for um exame bem mais luxuoso ali. Agora, um simples cálculo manual, você tem uma noção, mas você não tem ali. No meu caso, até que deu mais ou menos ali, deu uma questão de 300 calorias para menos, mas às vezes 300 calorias para menos, né, talvez não seja tanto problema. O que acontece? Vamos lá, temos várias equações ali para você estar determinando ali essa questão do metabolismo basal. Então, as pessoas normais, vamos dizer assim, pessoas normais, o cara não é gordo, não é magro, não é obeso, não é super magro, não é musculoso. Existe uma equação chamada de Harris-Benedict. Então, procurem aí, pesquisem aí na internet, no Google, vocês vão ver, não fiquem no Google, vocês têm Google, né? Vocês não ficam só no TikTok. Então, vocês abram o Google, que o Google tem muita coisa boa. Então, não sejam acomodados. Aprende isso aqui nesse canal. Esse canal serve para isso. Não ser acomodado, vocês têm que correr atrás também. Então, o que acontece? Você tem essa equação de Harris-Benedict, que, segundo os especialistas, elas são voltadas mais para pessoas com perfis normais. Agora, você é um cara mais musculoso, você é um atleta, você é um marombeiro de alta categoria, ou intermediário para cima, temos outra equação que seria ali mais indicada, que eu gosto de trabalhar com ela, que seria a equação de Cunningham. A equação de Cunningham eu acho interessante, e ela é baseada em cima da... A equação de Harris-Benedict, você faz um cálculo muito simples, altura, peso, tal, e já... Pá. Só que assim, se você é um cara musculoso e pesado, então a equação de Cunningham eu acho mais interessante, porque ela trabalha ali a questão, você coloca ali a sua massa, a massa magra, você trabalha, então você tem que ter uma noção de saber de quanta massa magra você tem. Então, se você tiver um exame de bioimpedância legal, um exame de dobras legal, né, que você faça na sua academia ou algum lugar, é um ponto de partida interessante. Ou se você tiver um olho muito bom, assim, muito bom, você for um cara muito experiente, você consegue saber ali mais ou menos quanto você tem de BF, né? Isso é difícil, mas tem gente que tem um olho legal para fazer isso. Então, o que acontece? Aí você vai fazer a conta em cima da sua massa magra e você tem as continhas ali e você vai chegar num número. Então, vocês vão ver que essas equações elas variam um pouco a contagem do resultado do metabolismo basal final. E tem outras também, a de Kingsley, tem algumas outras também, mas essas, o que eu falei, são as mais populares. Então vamos lá, em cima disso, você tem ali o seu metabolismo basal, aí em cima disso você tem ali as suas tarefas diárias, isso tem algumas equações, você tem escalas ali, né? Dependendo, você preenche ali as escalas, algumas dependendo se você é ativo, moderadamente ativo, tal. Existem até algumas calculadoras automáticas aqui na internet, no Google, se vocês acharem. Mas como eu falei, existem coisas que eles superestimam demais. Então o que acontece? Então, agora um ponto interessante. Você tem essa questão por exemplo, exercícios aeróbicos.
de um cara de tantos quilos e de um cara de tantos quilos, musculação. Então, o aplicativo ele não sabe a intensidade do seu treino, ele não sabe como você treina. Então, dependendo, tem pessoas que vão para academia fazer um treino de musculação que o gasto de calorias dela é ridículo. Né? Tipo, você vai colocar no aplicativo lá, vai dar, gastou 900 calorias, gastou 500 calorias. Bobagem! Às vezes a pessoa lá, a fulana, chegou lá, fez lá com 2 tijolinhos de tríceps, você acha que gastou 900 calorias? Se gastou 200, gastou foi muito, que foi mais do que o andando, do que foi de andar até ir para academia, acho que gastou mais calorias do que lá dentro da academia. Então, o que acontece? Então, depende muito. Então, a gente tem que saber ali pela experiência, a gente sabe mais ou menos, até pelo corpo da pessoa você sabe, fala, não treina, é esforçado, aí você vê, tem cara que você bate o olho e você fala, preguiçoso, né? Então, eu estipulo, aí, lógico, nós temos ali que nós trabalhamos com consultoria online, às vezes nós não temos todos os dados, nós não sabemos como os caras treinam, mas ali com a experiência a gente sabe mais ou menos ali uma média interessante ali, tanto para cardio como para... Eu já cheguei a ver uma equação de gasto, um cara de tantos quilos, um tanto de músculo, tal, quanto que ele gasta em 1 hora de cardio. Putz, deu um número assim, nossa, quem dera que eu gastasse tudo isso de caloria, deu quase 1000. Quem dera que eu gastasse tudo isso de calorias num aeróbico, às vezes não gasta nem 1/3 disso. Então o que acontece? Então às vezes as atividades físicas nesses aplicativos elas são superestimadas, então você pode cometer um erro gravíssimo na elaboração de uma dieta. Então se você gostaria de ter todos os seus cálculos bonitinhos, você entra em contato comigo que eu irei calcular tudo da melhor maneira para vocês, baseado, lógico, em dados, em dados científicos, tudo, mas também um pouco na experiência, né, pessoal? Então, feita a propaganda, então o que acontece? Então, por isso que as pessoas erram tanto. Às vezes o cara, mas eu estou usando aplicativo, não sei o quê, e você vê que o cara não está fazendo um negócio legal, ou erra para mais, ou erra para menos. Então, nós temos ali essas equações ali que, se você souber interpretar e você principalmente souber fazer as adições necessárias das calorias, aí você, no final de todo esse número, você estipula. Se você quer um déficit de 300, se você quer um déficit de 500. Eu acho 500 calorias de tanto para déficit, tanto para superávit, eu acho interessante, mas não existe também número fixo. Tem pessoas que falam em 1000, já acho muito. Tem pessoas que falam em 300, em 200. Então, e também isso vai depender também da velocidade e o prazo que você tem, né? Esses cortes, né? Mas tem que ser feito ali de uma maneira mais precisa e mais inteligente possível, para que você alcance ali resultados. Mas o resultado, pessoal, de uma maneira geral, ele não é tão rápido, pessoal. Se o resultado começar a vir muito rápido, se prepara que lá para frente você vai sentir a consequência, alguma coisa de errada vai ter e você vai ter danos, talvez você pegue trauma, você nunca mais queira fazer uma dieta na sua vida. Esse que é o grande problema. Então, o que acontece? Vamos lá. Então, falei um pouco de cálculos, metabolismo basal, e é isso que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Então, e questão de divisão de macros, né? Interessante também. Um dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Macros versus calorias. Isso é uma discussão ali que dá pano para manga. Então vamos lá. Mas eu estou chegando a uma conclusão interessante, vou falar em vídeos posteriores. Então, só para fechar o vídeo, pessoal, o que eu vou fazer em relação a esse resultado aqui? Essa banha visceral, esse bacon que eu tenho dentro de mim, rodeando o meu fígado. O que eu vou fazer? Eu irei fazer a utilização de alguns produtos que eu vou especificar aqui no próximo vídeo, que cientificamente falando, já que tem estudos comprovados, coisas sólidas, que eles ajudam a reduzir e amenizar esse problema de gordura visceral. Então, o que acontece? Eu fiz esse exame dia 25/9. E fazem mais ou menos umas 2 semanas, eu estou bem, melhorei ali, estou conseguindo treinar bem, fazer meus cardios bem. De 2 semanas para cá, estou fazendo tudo muito, muito bem. E eu tenho algumas semanas aqui para minha próxima competição. Então, eu pretendo fazer esse exame, refazer esse exame daqui aproximadamente umas 3 semanas. Eu quero 1 mês ali consistente e fazendo o meu tratamento, né? Tudo bem, como a doutora falou, em déficits extremos ali, não que esteja extremo, mas em déficits consideráveis você tem mais dificuldade para estar resolvendo esse problema. Mas eu vou tentar fazer de acordo com o que for possível. E vou trazer aqui o resultado para vocês, só que no próximo vídeo eu vou falar o que eu vou fazer, o que eu estou já fazendo, já tem alguns dias, para tentar resolver esse problema. Tá certo, pessoal? Então, só finalizando, eu tinha mais alguma coisa para falar. Sim,
depois desse cálculo todo que eu falei para vocês, de equações, de metabolismo basal e blá blá blá, temos isso. Então, o aplicativo também não sabe que você usa testosterona, o aplicativo não sabe que você usa trembolona, o aplicativo não sabe que você usa clenbuterol, que você usa T3, que você usa GH, que você que tem um dinheiro um pouco mais, você usa GH de farmácia. Então, ele não sabe que você usa 1 grama de testo, ele não sabe se você usa só 200 miligramas de T. Então, lógico, mas esteroides eles não secam, que não sei o quê. Peraí, pessoal, não é bem assim não. Fica natural ali 6 meses e começa a usar uma texto para ver sem mudar nada na dieta, seu corpo já vai mudar. Isso aí eu já vi pessoas especialistas falando, não, o que seca é a dieta. Sim, realmente, o que seca é a dieta, mas que os produtos eles dão ali um auxílio e principalmente algumas substâncias é nítido que você tem uma queima de gordura muito efetiva. Então, dependendo trembolona, dependendo da dosagem, às vezes você nem mexe na dieta, você já começa a secar. E o que acontece? Oxandrolona, trembolona, estanazolol, clenbuterol, T3, T4. Quem já usou um T3 bom sabe o que eu estou falando. Então é muito você querer dizer assim, não, porque a dieta. Não, lógico, o pessoal às vezes parece que gosta de tirar a importância do esteroide, como se fosse uma coisa feia. Os esteroides são maravilhosos, eles são importantíssimos, desde que eles sejam bem usados, eles são muito importantes também, eles são um dos pilares desse negócio. Treino, dieta. Os hormônios, a consistência dos hormônios, isso é muito importante. Então, se não é tão importante assim, por que o pessoal gasta tanto com hormônio? Se não vai, então vai lá para o Mr. Olímpia com 200 mg de deposteron por semana e vai ser campeão. A genética também tem um fator muito, muito importante, mas assim, quem tem uma genética muito boa e vira profissional vai enfrentar quem tem uma genética muito boa também e está lá fazendo de tudo. Então é isso aí, pessoal. Os fármacos eles têm que ser usados com consciência, com bom senso, né? Mas eles são muito importantes sim no esporte de alta performance. Não vamos ser hipócritas aqui. Você já me conhece, você sabe como é que funciona. Então o aplicativo ele não sabe o que você está usando, se você está usando só um atesto, se você está usando uma trembolona e um atesto, se você está usando uma trembolona, um estanazolol, um atesto, se você está usando uma trembolona, um estanazolol, um atesto, um clenbuterol, uma efedrina, um T3, um T4, ele não sabe se você está usando só 25 microgramas de T3, ele não sabe se você está usando 100 microgramas de T3, então tudo isso também vai ter segundo alguns especialistas, com a utilização do T3, que eu não recomendo que você que não é atleta, que você não mexa com isso, que isso aí é um negócio que não é assim, é uma coisa muito séria, isso aí pode trazer problemas gravíssimos ali a médio e longo prazo, a utilização prolongada de T3 e até dependendo da dosagem, isso é coisa para atleta, pessoal, esqueça isso, se você não é atleta, dá para você ter um shape ali de 10% de praia, muito bom, muito sustentável, sem você precisar mexer com essas coisas. O esteroide já tá bom, né? Então o que acontece? Depois eu vou lançar uma série de vídeos que vai falar tudo que eu não usaria, o que eu não usaria se eu não fosse atleta. Pra vocês terem uma noção. Então o que acontece? Às vezes são maus necessários ali que os caras ali vão usar ali para perder aquela última gordurinha ali na parte de baixo do glúteo, né? Tipo umas coisas muito assim, pessoal. Então você não vai precisar ir para praia grande com o glúteo quadrado, né? Fibrando. Você tem problema mental, né? Porque no custo de saúde não andar na rua, pá. Aí o que acontece? Ainda mais se o cara, até se for um atleta assim, de um nível assim que ele não vive disso, não ganha nada para isso, talvez tem certas coisas que nem vale a pena fazer também, né? Mas o nível competitivo hoje está muito complicado, né, pessoal? Se você chega um pouquinho abaixo, os caras te atropelam. Então o que é? Se você chega bem, os caras já te atropelam. Então o que acontece? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Então, tudo isso, de acordo com a experiência, quando você tem um bom treinador, um cara ali que sabe fazer as coisas, isso vai ser avaliado de acordo e tem uma porcentagem ali que pode estar entrando nesse algoritmo ali de contas, que são essas questões farmacológicas, né? Então, como eu falei, é diferente ali um cara natural, um cara que está usando tempo, que está usando texto, que está usando T3, blá, blá, blá. Isso o aplicativo também não conta e também muito cuidado, como eu já falei anteriormente. Muitos cálculos hiperestimados em aplicativos, então tomem cuidado. Você num cardio, você não vai, eu já vi essas pulseiras da Xiaomi, tem um aplicativo, o Notify Fitness, até um aplicativo pago. Se eu colocar aqui 1 hora de cardio, no começo eu não entendia muito, eu até acreditava. 1 hora de cardio dá quase 1000 calorias. Por mais que você esteja envenenado até na veia da testa, você
né, você não vai gastar tudo isso. Treino de musculação, por mais que você treine muito bem, eu acho difícil você gastar mais do que um treino de musculação de uma duração mais ou menos, sei lá, 1h10, 1h20. Eu acho difícil o cara gastar intenso, principalmente se o cara está em déficit, ele já não treina tão, né, pode até ficar muito tempo na academia, mas ele não treina tão intenso. Então é difícil um cara ali em déficit, ali, o cara gastar mais do que 300, 350, 500, então nem, né? Isso falando de um cara que mesmo em déficit ainda treina razoavelmente bem. Imagina uma pessoa que treina mal, com calorias, sem calorias ela vai treinar pior ainda, então tem que ter muito cuidado na hora de fazer essas equações, tá, pessoal? Então é isso que eu tenho para falar para vocês, e no próximo vídeo eu estarei falando quais os produtos eu vou estar usando, que eu já estou usando na verdade, para tentar melhorar esse problema ali de gordura visceral, blá, 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 blá. Então, é isso, pessoal. E desculpem a demora, fiquei bastante tempo sem gravar, porque eu estava com compromissos ali, coisas assim que são muito importantes também, e eu não poderia deixar de lado. Mas sempre vou estar fazendo vídeos aqui, não pretendo parar, né? E sempre passando a informação para vocês, se vocês quiserem, mibijinha@gmail.com, e-mail da consultoria, e como diria meu chegado Jason, consultoria é no e-mail de consultoria. Então é isso aí, tá aqui embaixo no link da descrição, e Advanced Labs apoiando aqui o canal, e é isso aí, muito obrigado a todos, e depois eu volto com mais vídeos. Valeu!